Olá, meus irmãos queridos, amados do Senhor, remanescente. Eu tô gravando esse vídeo pelos remanescentes, por aqueles que, por aqueles que não negociam, por aqueles que não negociam nada, por aqueles que estão, sabe, desejosos de que nesse tempo o Senhor se manifeste com poder, com glória, com vida. Queridos, eu tô realmente assim com o coração muito compungido diante do Senhor. Porque Deus me levou nesse período de pandemia, um período que foi tão difícil para tantas pessoas, para mim também foi muito difícil, mas foi para mim um período revelador. Eu nunca vi Deus como eu vi nesse período. Eu nunca entendi Deus como eu entendi nesse tempo. Foi um tempo onde Deus me tirou de algumas atividades para revelar o coração dele a mim. O Senhor me tirou de algumas atividades para me levar para um lugar secreto, para um ambiente de glória, para me fazer conhecer o ambiente de glória. Eu acredito que esse período foi uma resposta de oração para a minha vida, porque eu sempre buscava no Senhor, eu clamava ao Senhor e pedia: Deus, revela-me o teu coração, me leva a um lugar em ti que eu ainda não coloquei a planta dos meus pés, espiritualmente falando. Eu sempre orei assim, e eu vejo que o Senhor utilizou desse tempo para me fazer a chegar a Ele e entender algumas coisas que eu não conseguia entender. Eu estou muito feliz, apesar de que passei muitas guerras, muitas lutas, travei muitas batalhas, passei assim, posso dizer, pelo vale da sombra da morte, mas eu não temi, porque o Senhor me mostrou a sua paternidade, o seu carinho, o seu cuidado. Então eu tô com um coração tão inflamado, e eu gostaria de poder compartilhar isso com você. Esse tempo não é para matar ninguém. Eu sei que muitos perderam a vida por causa dessa doença. Mas existe uma doença que está matando muito mais do que o coronavírus. E essa doença é a apostasia. O Senhor diz que no fim dos tempos muitos apostatariam da fé. E a gente às vezes entende a palavra de Deus de uma forma muito distorcida. A gente acha que apostatar da fé é deixar Jesus e se entregar para o mundo. Mas tem muita gente que está dentro da igreja já apostatado da fé e nem sabe. E eu tô aqui como um despertador, sabe, para chamar sua atenção, porque sempre há tempo de se voltar para Deus. Eu entendi nesse período que Deus às vezes permite algumas coisas na vida da gente simplesmente para nos atrair para Ele. Eu aprendi que quando Deus quer chamar minha atenção, Ele permite algumas guerras para que eu entenda que Ele é o meu general de guerra e que eu não sou um soldado solitário que estou ali na frente de batalha sendo bombardeado pelo inimigo, sofrendo os ataques e ele me abandona e me larga lá. Eu aprendi que no secreto não é um lugar onde eu absorvo tudo de Deus, mas é um lugar onde eu me esvazio e o Senhor absorve tudo de mim. Eu aprendi nesse tempo que não sou eu quem leio a palavra começa a me ler. E a partir daí, eu começo a ver qual que é a coerência das minhas atitudes em detrimento ao que a Bíblia diz. Porque se a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, aonde está a minha vitória? Eu preciso, às vezes, colocar algumas coisas na minha frente para que eu aprenda a discernir o tempo que eu estou vivendo. E ao invés de murmurar como o povo de Israel não entendeu o propósito, por isso eles murmuravam. Eu quero que você faça o caminho contrário. Por isso eu estou compartilhando com você, porque eu não posso receber disso sozinha, beber dessa água sozinha,
saciar a minha fome da presença sozinha e ver muitos irmãos amados meus perecendo porque não estão entendendo o propósito de Deus para a vida de cada um deles. Eu preciso trazer esse despertamento ao seu espírito hoje. E acho interessante, e eu pedi ao Senhor para me dar uma palavra que pudesse expressar essa impressão que está no meu espírito, de como se achegar ao secreto, de como entrar nesse lugar secreto, de como permanecer no secreto, porque às vezes entrar no secreto, às vezes é fácil, mas permanecer no secreto é que às vezes nos desafia. E o Senhor me deu esse texto que está lá em Êxodo, capítulo 3, que eu quero compartilhar com você. Mas antes de ler, eu gostaria de orar junto com você, eu gostaria que você orasse comigo e que a sua oração, o seu motivo de oração agora fosse pedir ao Senhor: Deus, me dá clareza de visão, me dá clareza de entendimento, me ensina a discernir esse tempo que eu estou vivendo, me ensina a discernir tudo que está acontecendo comigo, que talvez eu não tenha resposta e que muitas dessas coisas têm conseguido me distrair, me tirar do centro da tua vontade. Eu não quero mais, Senhor, que os meus caminhos me roubem dos teus caminhos. Que o Senhor revele o coração dele, que o Espírito Santo revele o coração de Deus para você, através desse vídeo, assim como Deus tem revelado o coração dele para mim. Eu sei que o Senhor não tem filhos prediletos, e eu sei também que o Senhor, ele não vai fazer isso somente por mim, porque eu não sou melhor do que você, mas eu sou sua irmã, e como sua irmã, eu quero que você se assente à mesa e que você coma do que eu estou comendo, e que você sacie a sua fome de Deus. Isso é tão tremendo. Quando a palavra do Senhor diz lá no livro de Amós que haveria um tempo, na terra haveria fome, e não seria fome de pão nem sede de água, mas fome da palavra de Deus. E eu sei que as pessoas estão sedentas, carentes, sabe, não só de mais uma palavra, mas carentes, sabe, de um evangelho que ao ser ministrado mexe com você e te leva a um lugar de oração, que você possa ali penetrar o coração de Deus e falar: meu Deus, espera aí, aonde que eu estou? Eu preciso de mudança, eu preciso ser santificado pela tua verdade. Senhor, gera transformação em mim. Sabe aquele evangelho que faz a gente ser ministrado e depois de uma ministração a gente sai frustrado? É isso que eu quero que essa palavra faça com você nessa noite. Você saia frustrado com você mesmo. E que essa frustração, ela gere transformação a partir de um lugar de oração onde você vai entrar e não vai mais se conformar em viver uma vida rasa diante do Senhor. Deus vai te levar a lugares profundos. E eu estou dizendo isso porque aquele que deseja, gente, esse é um tempo de muita apostasia, mas é um tempo de muita glória de Deus. É um tempo de você experimentar tudo de Deus. Se você quiser. É tempo de cumprimento daquele texto que diz que se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Deus quer derramar o melhor, mas você precisa ser despertado para saber discernir o tempo de Deus para você hoje, para que você entre nesse lugar, para que Deus te arranque do lugar onde você está e te transporte para um reino do Filho da Luz, e que você comece a enxergar o reino de Deus de uma forma diferente, que essa palavra faça diferença na sua história. Que mexa com você tão profundamente, que gere quebrantamento em você, que você não aceite mais viver de migalhas que caem da mesa, mas que você se assente à mesa e que você compartilhe do que o Pai está fazendo. O partir do pão pertence aos filhos e o Senhor te chama. Sabe, talvez você não está conseguindo ouvir a voz do Senhor, mas Ele te chama para sentar à mesa hoje e comer como filho. Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Deus, traz despertamento em nós. Deus, em nome de Jesus, pela tua misericórdia, tua graça,
o meu clamor e intercessão pelos meus irmãos, pelo remanescente do Senhor. Aonde houver um remanescente seu, desperta. Onde houver um remanescente do Senhor, meu Pai, chacoalha. Onde houver um remanescente seu, Senhor, quebra os encantamentos e as apostasias e levanta, Senhor, um exército, mesmo que talvez esse exército esteja com ossos sequíssimos no meio de um vale. Levanta, em nome de Jesus, um exército que se movimenta e que corresponde com o teu reino. Pai, aonde a minha voz chegar, que eu seja trombeta do Senhor, e que o Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, levanta o abatido e erga do montouro necessitado. O texto que eu quero compartilhar com você, lá em Êxodo capítulo 3, ele vai falar de Moisés tendo uma experiência com a sarça. E diz assim, no versículo 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Esse texto, queridos, ele faz queimar dentro do meu peito uma fome da presença do Senhor. E ele me mostra que é aquele que se interessa pelo que Deus está mostrando. E Deus está mostrando muitas coisas nesse tempo. Eu sei que tem muitas misturas. Tem muita palavra enganosa. Tem um evangelho sendo pregado aí na internet que é um evangelho muito fácil. Um evangelho cheio de atalhos e subterfúgios. Mas há um evangelho de cruz que em primeira mão parece ser só sofrimento. Mas importa que eu compartilhe dos sofrimentos de Cristo para que eu compartilhe também de um reino de justiça e verdade. Sabe, Deus quer encontrar em mim e você um coração que tenha tanto desejo por Ele, um coração que se impressione pelo que Ele está fazendo, um coração que não veja só morte, mas que veja a mão do Senhor operando em dias difíceis e fazendo milagres em dias difíceis e operando sinais em dias difíceis. Você precisa ter olhos de fé. Se você não tiver olhos de fé, você só vai ver um vale cheio de ossos sequíssimos. Mas se você tiver olhos de fé, olhos proféticos, olhos que o próprio Espírito de Deus nos dá, você vai ver além de um vale cheio de ossos. Você vai poder dizer, ainda que você não tenha uma fé tão potente para sustentar, de um vale de ossos sequíssimos você pode ver um grande exército brotar. Você pode dizer, Deus, tu sabes. Porque a fé, ela não precisa ver para crer. A fé não precisa sentir para saber. A fé simplesmente acredita. E a partir daí você vai dizer para Deus, Senhor, eu simplesmente creio que o Senhor é Deus no meio da morte. O Senhor é Deus no meio, Senhor amado, de vales de ossos sequíssimos. O Senhor é Deus no meio de um jardim secreto. O Senhor é Deus no meio de uma vida em abundância. O Senhor é Deus que abala as coisas abaláveis para que o inabalável se levante e se manifeste. Esse é um tempo dos filhos de Deus se manifestarem, para que em nome de Jesus as trevas possam recuar e a glória de Deus possa encher todos os lugares, a ponto, queridos, de tudo que está seco voltar a ter vida. Deus quer usar a sua vida para onde você chegar, aonde você colocar a planta dos seus pés, a presença do Senhor vai contigo, e aonde a presença do Senhor está, ei, mandaragachara mandaralabasubiandarai, você possa se interessar
pelo que Deus quer fazer. Porque Deus quer trazer vida no meio de morte. Deus quer trazer transformação no meio de um lugar onde parece que não tem mais jeito. Deus é um Deus que opera nas impossibilidades. E Ele quer te mostrar como é que o Deus do impossível se manifesta no impossível. Mas é através de você, através da noiva amada. Olha, se você se interessar e falar assim, peraí, o que está acontecendo? O Deus que disse que aquele que cresce nele faria as obras que ele fez e as faria maiores ainda, é um Deus que me chama atenção para ver que a sarça pega fogo, mas não se consome. É um Deus de experiências. Um Deus que te chama para viver experiências extraordinárias. Mas deixa eu te falar, você não vai viver coisas extraordinárias, espirituais, se você tiver muito carnal. Você precisa primeiro entrar num lugar de sensibilidade com o Espírito Santo. Eu vou te dar uma dica. Entra num propósito com o Senhor a partir de hoje e fala, Deus, esse propósito não é para o Senhor me dar nada. Não é para o Senhor acrescentar nada. Esse propósito é só para te ouvir. É só para que o Senhor gere sensibilidade. Para que o Senhor gere sensibilidade no meu espírito. Para que eu ouça a tua voz. Para que eu pare de ouvir tantas vozes falando tantas coisas. E que os meus ouvidos sejam ouvidos unifocais, focados somente na tua palavra. O Senhor, Ele se manifesta, porque Ele diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Existem tesouros guardados, segredos do Senhor, que estão guardados para aqueles que se interessam. Deus te chama a atenção hoje para que você se interesse, porque quando Deus viu que Moisés se interessou pelo que ele estava fazendo, Deus chamou Moisés. E Deus chamou Moisés pelo nome. Deus te chama pelo nome. Que você hoje se interesse pelo que Deus está fazendo. Talvez você não esteja nem vendo o que Ele está fazendo. Mas diz para Ele hoje, fala, Deus, eu me interesso até por aquilo que eu não estou vendo. Talvez eu não esteja sensível o suficiente nem para ver o que o Senhor quer fazer. Mas eu decido me quebrar na mão do oleiro. Eu aceito me quebrar, me desfazer, porque o teu amor me refaz. Eu decido me desfazer, me quebrar na mão do oleiro. Eu me permito me quebrar na mão do oleiro, para que o Senhor dos cacos me refaça. E Deus vai refazer você, mas como um vaso novo. O Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, nós estamos trabalhando em vão. Deixa Deus edificar você. Deixa Deus te modelar, e ainda que precise ser quebrado, não é a mão do Senhor que vai te quebrar. Porque se você lê a experiência de Jeremias, quando o Senhor chamou o profeta para falar com ele na casa do oleiro, a Bíblia diz que o vaso que o oleiro fazia se quebrou na mão. Não foi a mão do oleiro que quebrou o vaso. O vaso que estava na mão do oleiro se permitiu ser quebrado, para que a mão do oleiro imprimisse nele as suas digitais, o DNA de Cristo. Deixa Cristo imprimir as suas digitais em você, porque a partir daí você vai ter uma visão diferente do que realmente é o reino de Deus. Você vai ler Isaías 58 e vai entender qual é o jejum que agrada ao Senhor. Vai aprender a soltar as ligaduras da impiedade. A língua enganosa, a língua perversa. Você vai aprender a falar somente aquilo que edifica, que é louvor, que glorifica o nome do Senhor, e guardar a sua língua
de proferir algo que você sabe que não vai agradar o Pai. Você vai começar uma caminhada nova com Cristo. E assim como Pedro foi transformado de um homem impulsivo, de um homem desequilibrado nas suas emoções, Pedro se transformou no homem que recebeu a chave do reino. E Deus quer entregar a chave do reino para aqueles que querem ser transformados hoje. Então deixa Deus te transformar. Vamos orar? Senhor, diante dessa palavra, nós queremos transformações reais. Queremos nos interessar pelo que o Senhor quer fazer. Queremos ter sensibilidade suficiente para ver aquilo que o Senhor quer fazer, nos interessar, que isso nos chame atenção e que a tua voz seja a única voz que fale e que os nossos ouvidos captem o som. Que todas as outras vozes se calem diante da tua voz. E que o Senhor fale e que o teu servo te ouça. Fala, Senhor. Ministra aos nossos corações. Faça o que homem nenhum pode fazer. Toca como homem nenhum pode tocar. Manifesta como ninguém mais pode manifestar. Nós te honramos e eu creio que aonde esse vídeo chegar, haverá cura, restauração, transformação e libertação, porque o Senhor é um Deus que faz milagres. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, perdoe os seus pecados. Que o Senhor resplandeça sobre a sua vida e te dê a paz. Em nome de Jesus, seja abençoado e seja tocado pela mão do Senhor. Amém.